Você que busca conhecimento sobre o Cerrado e ao mesmo tempo atua nesse tipo de ambiente, exercendo determinadas ações como ações científicas ou ações práticas de recuperação de áreas degradadas, o Instituto Altair Sales está organizando um curso em módulos que vai possibilitar a sua formação e um maior conhecimento acerca desse ambiente. Este curso se denomina Curso de Capacitação em Educação Ambiental para o Cerrado. Esse curso foi estruturado na forma de módulos, sendo que cada módulo aborda um tema específico, desenvolvido por especialistas, muito capacitados na área, com grande experiência, não só na parte teórica, pedagógica, mas também na parte prática. O primeiro módulo a ser desenvolvido se refere à biogeografia do Cerrado. Na realidade, a biogeografia é uma ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente físico, de maneira geral. Na realidade, a biogeografia é a precursora de vários pensamentos que atualmente orientam a ciência moderna. Quando Wallace ou Charles Darwin desenvolveram suas teorias sobre seleção natural ou sobre a teoria da evolução, na realidade eles se basearam nos estudos de biogeografia, principalmente os estudos desenvolvidos por Wallace na Austrália e na Nova Zelândia. Então, a biogeografia, que estuda as relações entre os seres vivos e os seres abióticos e os elementos abióticos, na realidade, a biogeografia constitui a base para diversas teorias modernas, como eu já citei aqui. O caso da teoria da evolução, a tectônica de placas, ela, assim como aconteceu com outros campos da ciência, a teoria da tectônica de placas veio revolucionar a nossa maneira de pensar o globo terrestre, a nossa maneira de pensar a Terra, ou seja, o nosso planeta. E dessa forma, ela contribuiu decisivamente para que efervescesse aos poucos a teoria de sistemas. O curso se baseia na teoria de sistemas, que por sua vez trabalha uma visão holística de meio ambiente, onde se envolve as biogeoestruturas, se envolve também os elementos do entorno e os sistemas externos incidentes, como, por exemplo, a energia proveniente do Sol. O segundo módulo se refere ou se denomina Biogeografia do Cerrado em Detalhes. Nesse módulo, nós estudaremos e aprofundaremos alguns assuntos importantes referentes a ambientes específicos do Cerrado. Esses ambientes são denominados dentro da percepção que nós entendemos o Cerrado, ou dentro do conceito que nós utilizamos para entender o Cerrado, ou seja, o conceito de sistema. Esses ambientes são denominados de subsistemas, que por sua vez se subdivide em ambientes particularizados. Dentro do Cerrado, como sistema, existe uma série de subsistemas que varia desde os subsistemas totalmente abertos, com muita claridade,
até os ambientes totalmente fechados, chamados de ombrófilos. Ou seja, nesses ambientes abertos, consequentemente, vai habitar, vai ter uma característica específica e vai ser povoado por uma fauna também específica, uma fauna que precisa da claridade, de sol e assim por diante. Nos ambientes ombrófilos, que são os ambientes sombreados, vai ser ocupado por uma fauna também específica, uma fauna adaptada a ambientes sombreados. Dentro de cada subsistema, existe vários tipos de ambientes. Por exemplo, no subsistema de campos, nós temos os campos de Murundus, que atualmente só existe poucos vestígios no sudoeste de Goiás. Nós temos os campos de Indaiá, que atualmente também só existem poucos vestígios entre Rio Verde e Jataí. Nós temos os campos de Macambira, nós temos os campos de altitude, nós temos as campinas e assim sucessivamente. Esse módulo, a biogeografia particularizada, irá mostrar de forma mais concreta as inter-relações existentes entre esses ambientes específicos, né, seus aspectos físicos e seus elementos bióticos. O terceiro módulo se denomina os processos históricos e dinâmicos da ocupação do Cerrado. Nesse módulo será abordada a ocupação humana do Cerrado, desde a pré-história até os tempos atuais. Então é um módulo que vai aprofundar desde as origens de quando chegaram aqui os primeiros ancestrais dos indígenas atuais, que tinham uma economia de caça e coleta, os caçadores-coletores, que tinham um sistema bastante específico de organização do espaço e, consequentemente, de organização social. A partir daí, esses seres vão evoluindo e a ocupação e a dinâmica da ocupação também vai se modificando ao longo do tempo a partir da interferência do elemento europeu. Então, a partir desse momento, com a mineração, com a criação de vilas, com a criação de cidades e atualmente com a implementação de grandes projetos agropastoris, nós iremos enfocar esse módulo em detalhes, né, com todas as suas relevâncias e todas as suas consequências para a ocupação humana do Cerrado. O quarto módulo se denomina Legislação Ambiental para Todos e na Educação. Esse é um módulo extremamente importante a ser destacado e será desenvolvido por especialistas na área, porque como se trata de um linguajar jurídico, essas pessoas irão destrinchar de maneira geral toda esse complexo, esse conhecimento, esse conjunto de informações jurídicas acerca do Cerrado, para que isso possa ser compreendido de forma mais adequada e de forma mais acessível pela população escolar e pela população de maneira geral não especializada. O quinto módulo se denomina As Visões dos Viajantes Pioneiros e da Literatura sobre o Cerrado. Quer dizer, muito se escreveu sobre o Cerrado. Na realidade, esse tipo de ambiente exerceu uma influência muito grande sobre a literatura que aqui foi criada. E a literatura criada nesse tipo de ambiente tem uma peculiaridade,
que se nota perfeitamente a influência do meio sobre as questões literárias desenvolvidas nesse tipo de ambiente ou nesse sistema biogeográfico que é o Cerrado. Os viajantes que antecedeu a esses literatos são aqueles primeiros pioneiros que detinham uma certa preocupação científica sobre esse tipo de ambiente. Entre esses pioneiros, alguns são de importância fundamentais, como, por exemplo, Auguste Saint-Hilaire, que desenvolveu todo um estudo sobre a flora do Cerrado, porque ele achou muito estranho, quando ele veio do litoral para cá, achou muito estranho esse tipo de flora. Então isso lhe chamou muita atenção e ele dedicou grande parte da sua vida a estudar em detalhes essa formação vegetacional. Assim como ele, outros viajantes, como Couto Magalhães, a expedição Cruz, que foi destinada a estabelecer o quadrilátero aqui no Planalto Central, onde futuramente seria construída a capital federal, que é Brasília, a expedição Cruz tinha uma visão totalmente deturpada sobre o Planalto Central brasileiro. Então eles saíram buscando um local adequado aonde existia abundância de água e outros elementos fundamentais para a implantação dessa nova capital. Além desses viajantes, nós podemos citar outros tipos de expedições que foram desenvolvidas, com o objetivo de conhecer prioritariamente o Cerrado ou então abrir caminhos para que a civilização paulatinamente pudesse alcançar esse tipo de ambiente. Porque o Cerrado, até o começo do século XX e até meados do século XX, podemos dizer assim, o Cerrado era intensamente ocupado por grupos indígenas. Alguns grupos eram extremamente nocivos e extremamente oponentes ao avanço de uma civilização que queria se implantar ou se estabelecer de forma mais definitiva no Planalto Central brasileiro. Entre esses grupos, por exemplo, se colocam os Kayapó e o Chavante, que estavam o Chavante no Rio das Mortes e o Kayapó aqui em Goiás, inclusive, nas margens do rio Kayapó e do rio Fartura, na região da Caiapônia, que se opunham. Então, para esses grupos, tinha que haver uma política de aproximação que fosse desenvolvida de forma tal que os atraísse, e os fizesse entender a ideia da penetração desse novo modelo de organização espacial que queria se implantar na região do Cerrado. Atualmente, o Cerrado se nos apresenta de forma muito diferente, como se nos apresentava até 1950. Ou seja, uma série de fatores contribuíram para que isso acontecesse. Quer dizer, em linhas gerais, o Cerrado foi modificado em suas essências, ou na sua essência. Houve diminuição dos recursos hídricos, houve uma devastação muito grande no seu quadro vegetacional, houve uma devastação muito grande no seu quadro, nas suas comunidades
animais e houve também vários incrementos mineradores que foram implantados aqui, além de vários sistemas artificiais, representada pelas cidades que foram crescendo de forma desordenada e criaram esses sistemas artificiais dentro do cerrado, fazendo com que os seus elementos básicos fossem paulatinamente desaparecendo. Dentro dessa perspectiva, esse módulo procura apontar algumas soluções que possam vir minimizar esse impacto produzido por esse novo avanço civilizatório. São esses os principais módulos que irão compor esse curso. Então, repetindo ou reforçando a ideia inicial que foi colocada, você, ou que tem interesse no conhecimento mais profundo sobre o cerrado, ou desenvolve nesse ambiente alguma ação científica ou alguma ação de planejamento ambiental e organização do espaço, e também algumas ações agropastoris dentro desse ambiente. Então, nesse sentido, esses módulos irão proporcionar um conhecimento para que as ações a serem tomadas tenham também a sua eficácia necessária. O objetivo do módulo Biogeografia do Cerrado é, como já foi dito, em primeiro lugar, difundir conhecimentos ou capacitar os assistentes, os acompanhantes desse curso, para que eles consigam uma série de elementos importantíssimos no desenvolver ou no desenvolvimento das suas ações. Essas ações, também como já foi frisado no início, são ações tanto a nível científico como ações práticas de recuperação de uma área degradada, etc. Então, o objetivo primordial do módulo Biogeografia do Cerrado é capacitar as pessoas que estão acompanhando o curso, capacitar no sentido de adquirirem conhecimentos científicos que embasem as suas ações. O módulo Biogeografia do Cerrado vai enfocar basicamente a história evolutiva do cerrado, porque a biogeografia é uma ciência essencialmente multidisciplinar. Então, dentro dessa perspectiva, ela vai começar com a história geológica do cerrado. Consequentemente, essa história geológica vai abranger as formações das bacias de sedimentação geológica, que por sua vez derivam as bacias hidrográficas, que banham ou que emanam do cerrado para alimentar as grandes bacias hidrográficas continentais. Vamos mostrar também as ligações das formações das bacias de sedimentação geológica, não só dentro da abrangência da área do cerrado, mas também as suas ligações com outras partes do continente. Ainda dentro dos tópicos da biogeografia do cerrado, nós iremos, consequentemente, procurar difundir uma série de ideias acerca das ocupações humanas e acerca dos impactos que cada modelo de ocupação ocasionou para a matriz ambiental do cerrado ou sistema biogeográfico do cerrado.